Estamos continuando agora nesse segundo vídeo, ainda sobre o mesmo assunto. Anjos de guerra, anjos de libertação. Para que os vídeos não fiquem muito extensos, muito longos. E também porque eu precisei fazer uma pausa aqui para tomar uma água e nós continuamos. Estávamos falando então, né, pela misericórdia do Senhor, sobre a operação do anjo de guerra que foi enviado contra o exército de Senaqueribe. Ele, de 2 Reis 19, você busca no vídeo anterior, a primeira parte, esta já é a segunda parte, a continuação, né? Porque Senaqueribe confiava no seu exército. E Deus primeiro agiu naquilo que ele confiava, o seu exército. Então, nessa situação, o anjo, ele pode ter feito um toque 1 a 1 dos soldados, ele pode ter, como disse no vídeo anterior, cravado sua espada no chão, haja morte, praga, enfim, né? Um toque, um só. Ele pode ter tocado a água naquela noite, ele pode ter secado, né, a fonte da água, até mesmo a água nos corpos do soldado. Pode tê-los desidratado completamente, nós não sabemos. Esses são anjos de guerra. Eles podem vir para silenciar uma guerra. Se um exército estiver fazendo muito barulho, eles podem silenciá-lo em um momento. Em um momento eles interferem, né? E não tem, quando é determinado por Yahweh, ou quando é determinado pelo príncipe dos exércitos de Yahweh, Yeshua HaMashiach, terminou para eles, né? A outra manifestação que podemos ver, a qual realmente mostra a ação na guerra, e você vê isso na dimensão do anjo Miguel. Você pode ver a ação nele. Quando você vê o anjo Miguel e os anjos que acompanham, você verá muita ação envolvida. Por quê? Porque Miguel é um arcanjo de guerra. Por exemplo, vamos ler em Apocalipse, eu separei aqui para nós lermos, Apocalipse 12, versículos 7 a 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Então, sempre quando a Sagrada Escritura fala sobre Miguel, existe ação envolvida. Eles lidam com principados. Por quê? Porque Miguel é o anjo príncipe de Israel, é o dos principados celestiais, né? Eles lidam com muita guerra, tais como as que acontecem no nível dos céus ou da terra. No caso de Apocalipse 12, eles não apenas pronunciaram uma palavra, eles realmente arregaçaram as mangas, pegaram a espada e lutaram. Houve luta. Por quê? Porque do outro lado, eles têm poderes também. E eles sabem algo. Às vezes eles estão no solo oprimindo uma nação, ou oprimindo uma região, operando por algo que eles sabem, algo que eles têm conhecimento. Eles agem sobre uma base legal. Então, sempre quando há um juízo de Deus, o inimigo é liberado para agir muitas vezes é o anjo do Senhor, às vezes é o inimigo. Por quê? Porque há uma base legal. Enquanto não houver arrependimento, confissão do pecado, clamor, pedido de perdão, enfim, tem uma base legal para eles agirem. Nas nações da terra tem uma base legal, há uma base legal. Portanto, há necessidade, literalmente, de lutar até vencer. Nós vemos essa situação com Miguel em Daniel, no capítulo 10. Eu vou ler para vocês, vamos ler juntos aqui, Daniel 10, versículo 20. E disse: sabes por que eu vim a ti?
eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, que é o principado demoníaco. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura, da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra eles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Príncipe celestial, né? Lutando a favor de Israel, para que o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, pudesse passar e pudesse chegar até Daniel e transmitir para ele a mensagem. Nesse nível você vê poderes, significando que esses principados das trevas trabalham com poderes. Poderes. Efésios, no capítulo 6, diz, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados. Uma tradução diz, e poderes. Poderes, exércitos, coisas terrenas no nível do chão, mas que são comandados a partir de um principado. Então, toda vez que principados são subjugados nos céus, isso enfraquece os poderes na terra, né? Os agentes humanos na terra. Por exemplo, se alguém está sendo usado por um espírito demoníaco e tem poder para agir, quando uma guerra é feita nos céus, a força na terra, os agentes humanos perdem a força. Por quê? Porque esses demônios, vamos dizer assim, eles trabalham usando vasos também. É assim como nós somos vasos de barro, usados pelo Senhor, né? Por isso que existe muitas vezes a necessidade da guerra no céu, mas a nossa parte é orando, até que diante do trono os sacerdotes recebam um decreto que o Senhor quer que seja pronunciado na terra. Assunto para outro dia. Outra coisa que podemos ver é que durante a guerra há diferentes estratégias. Por isso é que não vamos nas nossas estratégias, nem naquilo que aprendemos por aquela estratégia, nem... Andar com o Senhor é andar em novidade de vida, amém? Andar na luz. O Senhor disse, aquele que anda comigo não andará em trevas. Né? Nós não vamos nas nossas estratégias, nós queremos ouvir o Senhor. Há uma estratégia que diz, se você quer levar essa impiedade ao seu fim, você tem que ferir o alvo a partir do topo e o restante vai caindo. Quando você vê o topo atingindo, sabe que o anjo Miguel está confrontando a partir do topo. Tá? Por exemplo, na situação que nós lemos aqui agora, contra o príncipe da Pérsia. Você vê Miguel contra ele. E a impiedade operando no plano inferior. No mesmo padrão, nós vemos o embate entre Davi e Golias. O cabeça atingido, o exército enfraquecido. Mas Davi foi debaixo do mover do Espírito Santo de Deus. E ele disse, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome de Yahweh. Então a guerra não era dele. Uma outra estratégia que o Senhor muitas vezes usa é a que vem da posição mais baixa para o topo. Pela sabedoria de Deus, os que assim agem, filhos de Deus na terra, somos inspirados ou aconselhados de como a palavra tem de ir, ou como a estratégia tem de ir. Essencialmente, isso significa, por exemplo, se você tem um grande edifício que abriga a impiedade e você quer que acabe, você explode a fundação do edifício. É assim que lidamos com altares. E tudo começa a cair. Então, quando você lida com a idolatria, quando a pessoa deixa dos ídolos e levanta na sua vida um altar exclusivo ao Pai, Filho e Espírito Santo, tudo mais começa a desmoronar. E o Senhor começa a assumir o comando naquela vida. Por quê? Porque o altar é dele. O nome que está escrito naquele altar é o nome dele. Então, ele é, aliás, ele é o único Deus vivo, mas nesse altar onde está o seu nome, ele é o responsável. Ele faz a provisão, ele dá a proteção e ele dá a direção. Tudo mais tem que cair. Os deuses que não fizeram este céu e esta terra desaparecerão de debaixo destes céus, de sobre essa terra. Por quê? Porque um altar foi levantado ao Deus vivo. E ali nesse altar ao Deus vivo,
O oficiante, que é aquele que crê que somos nós, oferece sacrifícios de louvor, oferece adoração, oferece quebrantamento, oferece súplicas, oferece petições. Muitas vezes até denuncia o inimigo. Denuncia o inimigo para o Pai. Diz, ó Pai, olha, né, eu sei que o Senhor está vendo, mas, né, estou colocando a Ti. Né? Então, como eu digo, essas coisas, elas têm que vir, estratégias, elas têm que vir por viver no Espírito. É o Espírito que dá. Nós não usamos qualquer estratégia aleatoriamente. O Espírito Santo nos guiará, é Ele o líder. Às vezes, nós nem mesmo entendemos como, ou onde o líder, que é o Espírito Santo, está indo, e de onde vem vindo. Porém, Ele é profundamente, essencialmente, completamente intencional e sabe exatamente o que é preciso ou necessário para aquele tipo de batalha. Considerando que só Ele sabe quais são as fortalezas que estão envolvidas nessa situação, é sábio da nossa parte aguardarmos as suas instruções. No caso difícil de impiedade, de fortaleza espiritual, não é necessariamente o que você ou eu possamos pensar que seja. Você, por exemplo, pode pensar em invadir uma fortaleza antes que se dê conta, já é capturado por ela. Igrejas, até ministérios, eu lembro de um especificamente, que vão a determinados locais e afrontam o poder espiritual maligno que atua naquela cidade e podem ser capturados, podem cair em presas, podem ter que se retirar envergonhados. Tantas situações que podem acontecer. Portanto, nós vamos com a liderança do Senhor. E se Ele escolher ir por esse caminho, o Deus onisciente e sábio é capaz de nos guiar perfeitamente. Ele sabe como chegar até nós. Que a nossa confiança, eu oro em nome de Yeshua HaMashiach, que a nossa confiança seja em Deus de tal maneira que nós confiemos que Ele sabe como nos fazer saber, como chegar a nos fazer saber tudo aquilo que Ele sabe que nós precisamos saber. Ele diz, invoca-me e eu te responderei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas vezes tem orado por mim, e só para dar um exemplo aqui, né, eu gosto de fazer essa oração. Eu te invoco, Pai, Yahweh, eu te invoco em nome de Yeshua HaMashiach e te peço que me anuncies coisas grandes e firmes que eu não sei, mas que tu sabes que eu preciso saber. Na presente situação eu preciso saber. Anuncia-me, Senhor. Né? Situações de confusão que podem ser evitadas. Né? Na conclusão, nós vamos ver, então, essas situações completamente desbaratadas, derrubadas. Né? Foi o que aconteceu com Senaqueribe. Senaqueribe foi confiado na sua força, na força do seu exército. Ele foi lançado, o seu exército foi destruído, e ele voltou para a sua terra, e na sua terra ele foi morto. Que o Senhor lance por terra aquilo que é a confiança dos adversários da tua alma, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach. Se temos adversários, e todos nós temos nas nossas almas, que o Senhor lance por terra a força deles, a confiança, aquilo que é a confiança deles, em nome de Yeshua HaMashiach. Isaías 37, versículo 6, nós lemos o que segue. 37, 6, diz assim: versículo 6. Isaías lhes disse, a mensagem enviada ainda a Ezequias: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que porém nele um espírito, ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto à espada
na sua terra. Tá? Então, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tá? Outros exemplos, vamos ver Daniel 10 ainda, no versículo 13. Daniel 10, 13, fala: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tá? Então, aqui, no 13 e 14, nós vemos o mensageiro, nós vemos Gabriel falando: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, entenda, Gabriel não podia passar, porque um principado maligno estava se opondo a ele. Gabriel tinha uma função exclusiva: levar uma mensagem para Daniel, mas o principado maligno, nos ares, na Pérsia, impedia a passagem de Miguel, de Gabriel, o mensageiro. Então, o que ele diz? O que ele conta para Daniel? Ele conta que veio o arcanjo Miguel, destruiu a resistência do principado da Pérsia, e com isso o mensageiro Gabriel pôde passar e trazer a mensagem para Daniel. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós, e à medida da nossa busca, da nossa intimidade com o Senhor, cada dia mais o Espírito Santo pode compartilhar conosco as coisas que ele vê que nós precisamos saber. Né? Então, ainda em Apocalipse, nós lemos Apocalipse 12, no versículo 7, né, que diz que houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam. Então, há batalhas, existem batalhas nos céus que não são nossas batalhas. Não é para nós irmos. As batalhas que você enfrenta são como as que estamos vendo aqui. Só que, se nós enfrentarmos nossos adversários por nós mesmos, sem o Espírito Santo de Deus, não venceremos, queridos. Não venceremos, porque cada um no seu quadrado, nós fazendo a nossa parte. Nossa parte é a oração, é a intercessão, é o clamor. Nossa parte é a intimidade profunda com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É ouvir diante do trono, como um reino sacerdotal que ouve diante do trono os decretos que saem do trono. Essa é a nossa parte. A parte de Deus, a parte do nosso Pai, é Ele que faz. Quanto a nosso respeito e quanto a respeito dos seus anjos. Ele determina, por meio do seu Espírito, Ele determina todas as coisas. A luta que é mais essencial para nós é a nossa luta pela fé. A nossa luta, é o bom combate pela fé, porque à medida que nós permanecemos na fé, combatendo, mantendo, guardando a fé e orando, os resultados da nossa oração pode ser que Deus envie mais anjos necessários, liberados na guerra, a teu favor, por causa da oposição que está sendo feita a você. Eles entram em certos lugares para liberar você, porque você precisa de ajuda. Então, não sei se eu deixei claro, a nossa parte, mantenhamos a fé, todos os dias, sejamos renovados na nossa fé, na comunhão com o Senhor, na intimidade com o Senhor, ouvindo servos do Senhor, homens e mulheres que ministram a palavra verdadeira, conferindo como os bereanos, a palavra com a palavra que se ouviu com a palavra que se ouviu, fazendo aquilo que o Espírito Santo nos disse para fazer através do apóstolo Paulo. Examina tudo, retém o que é bom. Como que você vai saber o que é bom? Pelo discernimento do Espírito, porque o Espírito de revelação e de sabedoria mostra para nós o que é bom e o que não é bom, o que devemos guardar e o que devemos lançar fora. Amém? Então, nós vemos, né, essa situação
E à medida que nós combatemos o bom combate da fé, o Pai determina a nosso respeito. E o Espírito comanda tudo aqui na terra, porque o Espírito Santo de Deus está na terra, dentro dos templos vivos, operando a partir dos templos vivos, né? Enviado da parte de Yeshua HaMashiach pelo Pai. Apocalipse 20 fala do poder que um anjo recebeu. Eles são magníficos em poder, né? Nós já vimos isso. Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Um anjo. Lembra que nós vimos que Miguel arregaçou as mangas para lutar contra o dragão, em Apocalipse 12? Aqui nós vemos um anjo que desce com a chave do abismo, e ele aprisiona o dragão. Ele recebeu tanto poder a ponto de lidar com Satanás, que nem sequer lutou com ele. O anjo simplesmente o amarrou e Satã não teve uma resposta. Por quê? Porque a palavra de Deus, o Senhor, estava no anjo. Por isso o anjo fez exatamente o que estava nele para fazer, sem combate. Assim como Gabriel fez exatamente o que estava nele para fazer, assim como Miguel fez o que estava nele, exatamente o que estava nele para fazer. A palavra do Senhor para este anjo aqui de Apocalipse 20 foi: vá, prenda-o, amarre-o, lance-o no abismo. O poder daquela palavra que sai do trono é maior do que o que Satã possa fazer, não tem como resistir, por causa da palavra que estava no anjo. É assim que Deus libera seus anjos, que são mensageiros, que são espíritos, que nós podemos confiar em Deus, que sabe exatamente o que nós necessitamos. É Deus que sabe o que nós necessitamos. É temeroso dizer: Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz a tua vontade, Senhor, Deus faz a tua vontade. Tá? E eu quero incentivar você a orar nessa direção. Senhor, seja feita a tua vontade. Mostra-me, Senhor, aquilo que eu não sei, que eu preciso saber, Senhor. Alguma batalha que necessite de socorro de anjos. Talvez exista também uma confrontação face a face entre Miguel e Satã, quando ele foi contender pelo corpo de Moisés, por exemplo. Judas 1 tem algo impressionante dito aqui. Judas só tem um capítulo, né? No versículo 20, antes disso, no versículo 18, fala que nos últimos dias, no último tempo, há escarnecedores que andam segundo as suas ímpias concupiscências, causam divisões, são sensuais, não têm o espírito. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém? Para a vida eterna. Aqui, ele continua, né? Mas eu quero, é um outro versículo que eu quero ler. Eu comecei no 19, mas eu quero ler o 9. 8. O 7. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, contudo, também estes, está falando de pessoas, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam dominação,
e vituperam as dignidades. Quer dizer, falam do que não conhecem, afrontam o que não conhecem. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Então, qual era a ordem que Miguel tinha aqui, nessa situação? Pegar o corpo de Moisés. Tá? Ele disputou, ele tinha uma instrução. Ele tinha uma instrução, que era, né, pegar o corpo de Moisés. Foi enterrado onde ninguém sabe. Foi isso que o Senhor o autorizou a fazer. O Senhor não o autorizou a lutar com Satanás quando Satanás se manifestou, porque Satanás queria o corpo de Moisés. Deus não o autorizou a fazer isso. Tá? Então, em todas as manifestações angélicas, você vê diferentes modos pelos quais eles se movem. E isto mostra a sabedoria de Deus. Vimos em vídeos anteriores também, um anjo de intervenção, libertando Pedro, lá em Atos 12, houve também houve uma intervenção do anjo e houve uma libertação. Pedro foi liberto da prisão. E também no corpo de Moisés, que foi livre o corpo de Moisés foi livre das garras de Satã, né? Porque ele não conseguiu o que ele pensava que conseguiria. O anjo de 2 Reis 19, que matou 185 mil, trouxe libertação para Ezequias das mãos do rei da Síria. Ele nem mesmo fez guerra contra o rei da Síria. Portanto, a guerra espiritual trouxe libertação. Então, a guerra pode trazer também libertação. Então, agora nós vamos orar e você estará na presença do Senhor. Peça para o Senhor fazer a sua obra. Eu vou orar essa oração seguindo uma sequência. E se você quiser, eu vou orar devagar. Se você quiser orar comigo, ou se você quiser depois, né, ouvir e depois declarar o amém. Yahweh, Senhor nosso Deus, o Senhor é aquele que toma o seu lugar e faz a sua obra no nome de Yeshua HaMashiach. Peço que os anjos de guerra que o Senhor ordenou, talvez eu tenha estado interferindo, resistindo a eles, talvez eu tenha tentado fazer o serviço deles, eu me arrependo, Senhor, e peço que tu faças do teu modo, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach. Peço que tragas à manifestação o teu mandato sobre a terra, a tua vontade. Permita que os anjos sejam liberados, onde quer que eles precisem ser liberados, nas nações, na minha cidade, no meu local de trabalho, no meu emprego, no meu lar, assuntos sobre os quais sabemos algumas coisas e outras não. Qualquer coisa no segundo céu que eu não sei e que esteja acontecendo, peço que liberes teus anjos, Pai, que eles sejam liberados nessas regiões escondidas, nessas regiões celestiais, nesses lugares escondidos. Teus anjos, anjos de guerra, sejam liberados e que haja vida no poderoso nome do autor da vida, Yeshua HaMashiach. Senhor, que os teus anjos de guerra sejam liberados, que haja guerra, que a salvação aconteça, que a libertação aconteça, que venha aconteça no poderoso nome de Yeshua HaMashiach. Todas as ameaças do perverso, ó Pai, ouve as suas ameaças. Ouve as suas intimidações, Senhor. Libera socorro, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach. Como nos confiamos em Ti, porque sabemos que Tu tens sabedoria e poder. Toda a sabedoria, todo o poder te pertence. Em nome de Yeshua HaMashiach, onde quer que essas forças das trevas tenham encontrado e recebido poder, onde quer que principados estejam operando, Senhor, seja nas nossas cidades, no nosso estado, nação, onde quer que essas operações estejam acontecendo, mantendo pessoas aprisionadas, empurrando pessoas a usarem poderes e perversidades malignas nos lugares altos, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, ó Pai eterno, olha para as suas ameaças, Senhor, te agradeço por liberar teu nome hoje, te agradeço por liberar teus anjos para trazerem libertação e esperança, no nome de
de Yeshua HaMashiach, onde quer que eles sejam necessários segundo a tua vontade. Muito obrigado pela libertação. Alamarreira darabachaias, ture darabachaias. Você pode fazer uma pausa nesse vídeo e estar conversando com o Senhor agora, pedindo perdão, talvez por alguma interferência, por alguma coisa que você saiba agora que não tenha sido, que o Senhor te mostre que não tenha sido aquilo que o Senhor determinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, aqueles que estão sendo mantidos em prisões espirituais, Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, para trazer liberdade aos oprimidos e libertação aos cativos. Senhor, por tua misericórdia, pelo sangue de Yeshua HaMashiach, opera, Senhor, a tua obra em sabedoria, no nome de Yeshua HaMashiach. Permita, Senhor, que os teus anjos, Senhor, destranquem essas prisões. Permita, Senhor, que a luz de Cristo incida sobre essas trevas e que elas sejam desmanchadas, que essa atmosfera de trevas sejam desfeitas, que essas cadeias que foram colocadas por essas forças malignas, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach, sejam levantadas e que as pessoas sejam edificadas. Que todas essas fortalezas, Senhor, nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas que tenham sido levantadas ou edificadas por forças do mal nos céus, por principados, por poderes, Senhor. Permita, Senhor Deus, que os teus anjos comecem a romper essas trevas, em nome de Yeshua HaMashiach, que vidas sejam livres e se rendam ao senhorio de Cristo. O que quer que tenha fechado os céus sobre os teus filhos, ó Deus, o que quer que tenha bloqueado a atmosfera deles, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach, dá-nos, ó Senhor, conhecimento, dá-nos, Senhor, convicção do pecado, dá-nos arrependimento por meio do teu Espírito Santo, Senhor, e quaisquer que sejam os grilhões que os prendem, o que quer que os esteja amarrando, Senhor, no sangue de Cristo, peço, Senhor, que sejam livres, que o Senhor, segundo a tua vontade e tua sabedoria, libere seus anjos, Senhor, contra essas amarras. Em nome de Yeshua HaMashiach, que suas mentes sejam livres, libertas, que suas almas sejam livres das verdadeiras trevas, no nome de Yeshua HaMashiach, que a luz de Cristo brilhe no seu entendimento. Senhor, o Deus desse século cegou os entendimentos, para que para eles não brilhe a luz do Evangelho de Cristo. Nós clamamos, Senhor, que a luz do Evangelho de Cristo brilhe nas suas mentes, Senhor, desfazendo, Senhor, todas essas trevas, que as mãos sejam desatadas, de acordo com a tua palavra, liberta o teu povo, que os seus pés sejam desamarrados. Pelo sangue de Jesus, rogo, Pai, permita que teus anjos cortem essas linhas de comunicação das trevas, todas as teias tecidas por espíritos de manipulação e controle, que o fogo da tua unção queime essas teias, que as vidas sejam livres para andarem com alegria no Espírito, em nome de Yeshua HaMashiach. Essas linhas de comunicação das trevas sejam queimadas pela unção que despedaça todo o jugo, em nome de Yeshua HaMashiach. Permita que tudo isso resulte em libertação pelo sangue de Jesus. E eu venho pelo sangue de Cristo, estou selada pelo sangue de Cristo, e tudo que a nós diz respeito está selado pelo sangue de Cristo. A todos que pertencem a Jesus Cristo sejam livres. Pai, libera teus anjos para que interfiram pelo poderoso nome de Yeshua HaMashiach. Te louvo pela espada. Permita que os anjos de guerra vão à guerra pelo sangue de Jesus. Qualquer poder que esteja segurando estes que hão de herdar a salvação. Senhor, salvação que os esteja... salvação que venha para libertá-lo de principados que os estejam prendendo. Senhor, que os teus anjos de guerra, enviados aos que hão de herdar a salvação, faça desses homens e mulheres e jovens e crianças livres pelo poder do sangue de Cristo. E eles são salvos em nome de Yeshua HaMashiach. Permaneço na presença do meu Salvador e Príncipe e Senhor, e toda manipulação, e todos os esquemas do mal, e todos os esquemas de poder maligno. Príncipe dos exércitos de Yahweh,
grande erguidor, Yeshua, eu, Senhor, estou diante de Ti pela Tua salvação. Te dou graças, grande Rei, Senhor da glória, porque não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Não venho por minha força ou por mim mesma, nem venho na minha autoridade, mas pela autoridade de Yeshua HaMashiach, pela mente de Cristo, que é o meu Senhor, o meu príncipe, aquele que é o cabeça de todo o principado. Que haja libertação sobrenatural, liberação sobrenatural, que as trevas sejam dissipadas, que haja liberdade, Pai, que haja clareza, que haja claridade, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que as trevas sejam quebradas pelo poder do sangue de Cristo. O sangue de Cristo seja contra essas trevas e essas forças do mal. Pelo sangue de Jesus vencemos, pelo sangue de Cristo somos mais do que vencedores. Nós os vencemos pelo sangue de Cristo, pela palavra do nosso testemunho. E porque não amamos nossa vida até a morte, que os corações de todos os que hão de herdar a salvação sejam liberados, que as suas mentes sejam liberadas, que a luz venha, que a luz brilhe pelo sangue de Cristo, que o sangue de Cristo seja, ele é contra essas forças das trevas, o sangue de Cristo é contra os operadores das trevas, toda a força maligna, oculta. O Senhor, Senhor, sim, o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Senhor, que eles não possam nos rastrear, porque se andamos no Espírito, só o Espírito nos discerne. Em nome de Yeshua HaMashiach, todos os espíritos que estão contristando, apertando, Senhor, vidas que hão de herdar a salvação, eu quero colocá-los diante de Ti nesta manhã. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua obra. Te agradeço, Senhor, que os Teus anjos quebrem a força da feitiçaria, da bruxaria, que toda a força do ocultismo, Senhor, Senhor, que aqueles que hão de herdar a salvação sejam livres dela, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach. Eu declaro em nome de Yeshua HaMashiach que há poder no sangue de Cristo, há poder no sangue de Jesus Cristo, há poder para libertar no sangue de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus Cristo ressurreto, recebeu toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobra ao nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, e declara que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai eterno, te agradeço por quebrar correntes. Glória a Ti, Yeshua HaMashiach, bendito Senhor da glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Assim seja e assim seja. Amém, amém, amém. Aleluia. Se você puder, reserve um tempo agora para estar orando no Senhor. Se você ora em línguas, ore em línguas. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor dê ordem aos seus anjos a teu respeito, a respeito da tua família, dos teus filhos, de todos os que te dizem respeito, e que eles, debaixo das ordens do Senhor, possam estar cumprindo e fazendo cumprir a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus a teu respeito. Em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Deus